Olá, meu nome é João Victor e eu estou aqui no canal da ACAP para falar nossa análise do evento de The Mimic, Nightmare Circus. Antes de tudo, um pequeno resumo. Podemos dizer que somos um visitante de um parque abandonado onde encontramos primeiramente com Rony o palhaço. Rony parece ser um palhaço sádico que gosta de brincar com suas vítimas, visto ele querer brincar de pega-pega com os jogadores, perseguindo-os impiedosamente pelo circo. Rony também parece estar faminto por carne humana, quase afirma isso durante sua introdução antes de corrigir rapidamente dizendo a palavra convidados. Guest? Oh my! I wasn't expecting some guests. This is wonderful. I haven't had human flesh, I mean human guests, in ages. Let's have some fun. How about a little game of tag? I'll be it the entire time, while you all do your best to run. No meio tem uma caixa surpresa gigante com papel indicando que precisamos tocar até o final 7 delas. Rony é evitado quando nos escondemos embaixo das coisas, e quando terminamos o jogo entramos dentro do circo, onde conhecemos Ringmaster. Ringmaster é o principal antagonista do evento. Ele aparece como vilão principal na segunda e última parte. É um boneco perverso e insensível que gosta de brincar com suas vítimas, saciando sua vontade de caça para seu entretenimento. Hello, friends! Welcome to the greatest show of all time! For our first and final act, we will be playing a little game called Hide and Seek. On the count of 3, you all hide. And don't let me catch you. 1, 2, 3. Durante o esconde-esconde, resolvemos um puzzle de cartas procurando pelo cenário a indicação de qual a ordem da carta que devemos colocar no palco, assim passar para a batalha de boss. Quase no final da batalha, o Ringmaster fica mais agressivo, com os olhos flamejantes. No final da batalha, simplesmente terminamos o evento, vendo Rony no fundo dando tchau. Sabendo de tudo isso, aqui vai a análise. Vou começar citando os nomes e descrições de alguns dos quadros do jogo. A família real de Nápoles. Aqui está uma pintura de 1783, da rainha Maria Carolina de Nápoles e 6 de seus muitos filhos. A caminho da servidão. Cope capturou a atmosfera de uma mãe satisfeita, calma, mas ocupada, cuidando de seus 4 filhos. Ela tricota um par de meias ao mesmo tempo se distraindo com seus filhos. Morte de uma órfã, de 1884. Observação de Smooth. Esses 3 primeiros quadros têm criança. Eles podem indicar o quanto os palhaços desse circo gostam de crianças. O quadro A Morte de Órfão representa sobre a morte dos alvos de Rony, crianças frágeis e inclusive ruins psicologicamente. Continuando com os quadros, Apoteose de Hércules, de 1731. Retrato de um palhaço, de 1975, pode representar Jack. Palhaço do Joey Arco, de 1952, pode representar Rony. Sobre o personagem Rony, o membro da CAP, Smooth, percebeu que existe outro palhaço que usa roupa de listas vermelhas, segura balão, finge ser amigável dando tchauzinho e além de tudo, mata pessoas. Eu não vou me aprofundar tanto, pois esse vídeo pode ficar pesado, mas o seu nome é John Wayne Gacy. Ele também usa um chapéu específico de palhaço, bem parecido com o do Jack. Agora vamos falar das lanternas. Mãe, olha, o palhaço do circo acabou de me dar. A primeira lanterna é o balão por baixo da pele de alguma cabeça humana. Considerando que o palhaço Rony é canibal, no circo eles devem ter muita pele humana de sobra. Por isso tantas caixas surpresas. Um coelho mágico? A lanterna da cartola tem um coelho brilhante, e isso é mais importante do que você pensa, pois não é o primeiro animal brilhante que encontramos no The Mimic. Não se esqueça dos peixes do trailer do capítulo 2 do segundo book, as borboletas brilhantes nomeadas de espíritos ou almas no book 1, e por fim a lanterna de Mil, que também brilha amarelo. Sabendo que o brilho representa espírito, voltamos ao coelho. Espiritualmente e simbolicamente, ele representa os espíritos das pessoas que desapareceram indo no circo. Afinal, o coelho já é bem famoso por desaparecer na cartola. Teoria adaptada de Smooth, sobre Jack e Rony. Jack é um ex-parceiro do Rony, que era um palhaço assustador, ao contrário de Jack,
que era mais atraente para a criança. Com isso, Rony matou Jack, tirou seu rosto e usou, como um psicopata, botou a pele da cabeça de seu amigo por cima de um balão com gás hélio. Assim transformou seu falecido parceiro em um objeto festivo. Depois que o dono do parque viu essa pequena surpresa, fechou o circo, mas Rony continuou por lá esperando mais vítimas para matar ou comer. Essa foi a análise de The Mimic Nightmare Circus. Se gostou, compartilhe com seus amigos fãs de The Mimic e comente jogos para serem analisados ou até mesmo investigados. Tchau!